Para você, o que vai mudar com Marlon Freitas no Palmeiras? Rapaziada, deixa o seu like, se inscreva no canal, bem-vindo aí a mais um vídeo do Ouvidoria Palmeirense. Rapaziada, com essa questão aí do Marlon Freitas vindo pro Palmeiras, o que vocês acham que pode mudar? Vocês acham que o Abel Ferreira tá pensando em mudar o estilo de jogo do Palmeiras, a característica? Ou para vocês não vai mudar nada? O que vocês estão pensando aí? Eu peguei aqui, eu fiz um levantamento básico aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente tratar da seguinte questão. Eu fiz uma comparativa aqui do Marlon Freitas com Aníbal Moreno, Emiliano Martinez e Lucas Evangelista, né? No Brasileirão até deu certo aqui para estar fazendo a comparação perante ao Campeonato Brasileiro de 2025, né? Então eu estava observando aqui questão de posicionamento, movimentação do Marlon Freitas com Aníbal, Emiliano e Lucas Evangelista. O que, na nossa visão, o que poderia nós pensarmos o que seria o Marlon Freitas no Palmeiras e o que seria Marlon Freitas para Abel Ferreira? Queira ou não, é uma pergunta muito difícil da gente responder, né? Porque a gente sabe o quanto o Abel utiliza jogadores de maneiras diferentes, posições diferentes e por aí vai. E sabemos que Marlon Freitas não vem para substituir o Aníbal, certo? Perante características que a gente vê do Marlon Freitas e Aníbal, que já saiu do Palmeiras. E eu adicionei também Emiliano e o Lucas Evangelista para a gente basear aí na ideia. Então, olhando aí o Brasileirão de 2025, onde o Marlon Freitas atuou pelo Botafogo, e Aníbal, Emiliano e Lucas Evangelista pelo Palmeiras, eu particularmente observo pelo que eu assisti dos jogos do Botafogo, ele é muito mais como um meio-campista, como um camisa 8, certo? E temos nós aqui Aníbal, Emiliano e Lucas Evangelista, principalmente Aníbal e mais o Emiliano como volantes marcadores. E não um camisa 8, mais um camisa 5, não mais um camisa 8 como o Marlon, e até o Lucas Evangelista se destacou mais atuando no meio-campo, né, fazendo a ponte. E não tanto como um marcador. Eu achava melhor o Richard Rios como um marcador melhor que o Evangelista, né? Então, olhando o mapa de calor, a gente consegue observar que o Marlon vem para atuar como um camisa 8. Porém, olhando o mapa dele aqui, ele também atinge muito a função de um 5, assim como Aníbal Moreno, Emiliano Martinez, não tanto quanto o Lucas Evangelista. Então é uma coisa complicada da gente pensar como que o Abel vai trabalhar o Marlon Freitas. E aí, puxando isso, eu coloquei para o brasileiro, porque estava dando uma olhada, para cada tipo de campeonato muda a questão estratégica do time, né? Aqui a gente está falando de um campeonato de pontos corridos, depois a gente vai falar de campeonato que tem mata-mata e etc. Aqui, ó, eu puxei também o Brasileirão para cada um de 2024, que o Marlon estava no Botafogo, o Aníbal no Palmeiras, porém o Emiliano eu puxei o de 21 dele, que ele estava no Bragantino, e o Evangelista 24, que ele também estava no Bragantino. Então o número do Marlon aqui, a visão do mapa de calor dele, estava bem mais próxima do que 25, mais próxima do que foi o Aníbal em 24. Não tanto quanto 21 do Emiliano, e também diferente do que foi o Evangelista em 24 pelo Red Bull. Então, assim, a gente consegue observar várias maneiras de acordo também com a sua temporada. Mas, se for pegar aqui, ó,
25 com 24 do Marlon não é tanta diferença. Eu até vejo aqui, por exemplo, o Aníbal mais parecido, porém centralizado, né? Questão de meio campo, puxando mais para defensivo. Mas o Marlon, ele sempre puxando essa questão de avanço do meio campo, chegando no campo de ataque, aproximando da área. E também eu puxei aqui referente a Libertadores. A Libertadores, o Marlon estava pelo Botafogo, o Aníbal Palmeiras em 25, assim como Emiliano e Evangelista também pelo Palmeiras. E a gente vê uma diferença grande, por exemplo, desse mapa do Brasileirão para o mapa da Libertadores, certo? Vi aqui mais até, ó, se a gente for pegar para ver o Marlon, ele atuou talvez mais aqui puxando o lado defensivo. Talvez exatamente por essa questão de ser um campeonato de mata-mata, fase eliminatórias, diferente de um brasileiro ponto corrido. Isso, queira ou não, estrategicamente, influencia muito dentro de campo. E você vê a diferença com o Aníbal, com o Emiliano e o Lucas Evangelista. E também vai ter uma diferencinha de jogos aqui na questão do Marlon com os demais, principalmente com o Evangelista, que na temporada desse ano aí teve a lesão e ficou ausente também. E também, pessoal, aqui na Libertadores de 2024, onde o Marlon e o Aníbal atuavam aqui no Brasil, porém o Marlon pelo Botafogo, o Aníbal pelo Palmeiras, Emiliano pelo Nacional do Uruguai e o Lucas Evangelista em 22 pelo Red Bull. E aqui o Emiliano pelo Nacional foi em 21. Então fica mais aqui a comparação exatamente com o Aníbal, né? Porque é o que muita gente vem pensando, que o Marlon vem para suprir uma substituição do Aníbal. E eu acho que não é isso, tá? Eu, particularmente, eu acho que não é, tá? E também não vejo um problema o Palmeiras jogar com perfil de 2 camisa 8. Eu não vejo isso como um problema, né? Então a gente vê também aqui a grande diferença de atuação referente ao Marlon, quando estava pelo Botafogo, e ele teve bastante essa questão defensiva em 2024. E também puxei aqui, pessoal, o Marlon Freitas em comparação com o Danilo, que seria a principal comparação a gente fazer, né? Aquele Danilo Prime de 2022 pelo Palmeiras e o Marlon de 2025 pelo Botafogo. Eu estou puxando aqui o último período do Marlon referente à atuação pelo Botafogo. Então a gente vê aqui até parecido, porém o Marlon tem o seu mapa de calor mais agressivo nessa questão, puxando para o lado esquerdo também, a movimentação à frente ao meio campo, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Diferente do Danilo, que puxava mais pelo lado direito de campo. Então, para vocês, o que vocês acham que vai ser aí a atuação do Marlon Freitas no Palmeiras? O que vocês acham? Porque para mim, observando o futebol dele, ele não vem para ser um camisa 5. Agora, esperamos que, se ele for o nosso camisa 8, iria agora o Andras Pereira realmente atuar como deveria atuar, com um meia de criação para chegada na área? O que vocês acham que poderia ser o Palmeiras com essa chegada do Marlon? E eu assim, gente, eu não acho que ele é o salvador da pátria, mas eu não acho que ele é um bagre, como eu vi muito torcedor palmeirense falando que o cara é bagre. Ele não é o ápice do que a gente precisa, né? Porque o que a gente precisa realmente é um camisa 5. Mas o que estaria o Abel pensando querendo um camisa 8, né? Será que o Abel daqui a pouco vai utilizar ele como utiliza os demais? Em outras funções também? Isso é uma pergunta que fica, né? É complicado para a gente tentar ali acertar alguma coisa quanto a isso, porque a gente sabe que vindo do Abel a gente pode esperar tudo, né? Ele pode acertar
colocar o jogador na sua posição. Eu espero que ele mude esse ano, que ele passe a utilizar cada jogador, a qualidade do jogador, aonde ele tem de atribuição o seu melhor. E não ficar quebrando o galho com o jogador em um lugar, em outro. Precisaria melhorar muito isso. Então, deixa o seu comentário, a sua opinião, se inscreva no canal. Eu acho que é uma boa aquisição do Palmeiras, a vinda dele, tá? E deixa vocês aí o que vocês acham. Beleza, rapaziada? Um grande abraço. Valeu!